módulo 3 do curso sobre cooperação internacional em saúde entre desenvolvimento e desigualdade. A minha aula vai tratar de um tema que é o eixo de condução deste módulo. Que saúde e que desigualdade nós estamos tratando? A desigualdade é um termo que compõe a chave de abordagem, não apenas desse módulo, mas do curso como um todo. Uma chave de abordagem que contempla 3 conceitos: desigualdade, desenvolvimento e cooperação. A chave de abordagem é um artifício de raciocínio que facilita a aproximação a problemas complexos ou a realidades complexas. E o desafio é adotar uma atitude intelectual ou uma disposição para pensar algo sem fronteiras pré-estabelecidas. Algo à moda de Guimarães Rosa, quando dizia de forma muito encantadora que vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só a fazer outras maiores perguntas. E eu já começo com uma pergunta: o que é desigualdade em saúde? Primeiro precisamos ter em mente o que é saúde, pois essa é uma dimensão da desigualdade em face dos processos de desenvolvimento e de cooperação no âmbito das Nações Unidas, que são o temário do curso e que já foram tratados nos 2 primeiros módulos deste curso. A saúde é reconhecida habitualmente em razão de sua ausência, que é a doença. Grande parte das pessoas vulneráveis às doenças e com maior probabilidade de morrer em consequência delas carece de alimentos que precisa, consome água contaminada ou respira ar poluído. Condições que prejudicam a resistência às infecções e produzem alterações funcionais ou patológicas dos organismos dessas pessoas. Uma segunda pergunta essencial desse módulo é: saúde é mais que doença? Muitos problemas relacionados às doenças são tratados como atinentes à saúde. A resistência microbiana é um fenômeno preocupante que ameaça comprometer o controle de doenças como a malária, a tuberculose e tantas outras infecções. A publicidade sobre os produtos do tabaco e as bebidas alcoólicas faz aumentar o número de dependentes e, em decorrência, as enfermidades circulatórias, respiratórias e os cânceres. A desordenada intensificação do tráfego se traduz em crescente número de incapacitados. A propagação de violências e das doenças de transmissão sexual, associada à falta de esperança de tantos jovens, torna-os mais vulneráveis à prostituição. A disseminação do HIV e o surgimento de outras doenças emergentes impõem novos desafios e reclamam maiores investimentos em pesquisa, desenvolvimento de estratégias e instrumentos operacionais efetivos, pouco dispendiosos e de fácil aplicação. Enfim, as enfermidades cardiovasculares e mentais, os acidentes e as violências já ultrapassaram as causas tradicionais de adoecimento e mortes, como a desnutrição e as infecções. Desse modo, o entendimento sobre saúde extrapola o significado da doença, ao menos do ponto de vista de algo que acomete individualmente cada pessoa ou muitas delas. Em meados do século passado, o conceito de saúde renovou-se com uma expressão consagrada na Constituição da Organização Mundial da Saúde, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade.
É uma definição convencionalmente adotada no contexto das relações internacionais, que para nós serve como ponto de partida para fazer outras maiores perguntas, pois o propósito deste curso não se conforma em obter algumas respostas, mas a partir delas seguir formulando novas indagações. Que são desigualdades em saúde? Ante esse referencial, as desigualdades em saúde no contexto mundial ou de cada país são tradicionalmente consideradas sob 3 aspectos. O primeiro, as características das moléstias que afligem a população nas diferentes localidades. Em segundo lugar, a organização de seus sistemas de saúde, voltados prioritariamente para o atendimento aos portadores dessas enfermidades. E terceiro, outras dimensões associadas à saúde ou à sua ausência. No tocante à nosologia, as desigualdades vêm assumindo, nas últimas décadas, dimensões de epidemias mundiais que incidem diferentemente nos países ricos e pobres. Com respeito aos sistemas de saúde, as diferenças são alarmantes entre o pleno usufruto dos bens, dos serviços e das inovações ao alcance de poucos, em contraposição aos riscos ligados às pesquisas que acometem muitos, especialmente os mais vulneráveis. Quanto ao terceiro aspecto, a análise dessas discrepâncias demonstram que elas são ainda mais impressionantes ao considerar os impactos associados à transição demográfica, às alterações ambientais, às transformações sociais, econômicas e culturais que ocorrem distintamente em diversos países e regiões do mundo. Essa abordagem analítica em 3 dimensões é usualmente adotada de forma independente, ainda que as publicações sobre o assunto não dispensem referências interligando os diferentes enfoques analíticos. Um caso ilustrativo dessa metodologia heterodoxa é a série Saúde nas Américas, publicada pela Organização Pan-Americana da Saúde sobre a situação de saúde, seus determinantes e suas tendências nos países dessa região. A 15ª edição, divulgada em 2012, contém um resumo das conquistas e dos desafios desse setor nos 48 países e territórios das Américas. Tal qual publicações anteriores, apresenta a evolução dos sistemas nacionais de saúde a partir das ferramentas da epidemiologia e da administração, temperados com ingredientes analíticos de outros ramos do conhecimento, visando destacar questões relacionadas ao ambiente, à demografia, ao desenvolvimento científico e tecnológico, à política e outras dimensões sociais e econômicas que têm reflexos sobre a saúde. Essa forma de abordar a saúde e suas desigualdades não esgota nossa curiosidade. Mesmo no contexto das relações pouco flexíveis das instâncias formais das Nações Unidas, esse incômodo aparece. A definição convencional adotada décadas atrás, em 1946, com a fundação da Organização Mundial da Saúde, já não basta. A acepção de saúde no contexto atual das Nações Unidas se inscreve no clima dominante do debate sobre a proposta de desenvolvimento no pós-2015, que é sucedânea daquela que mobilizou a cúpula de governança mundial em torno dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e das metas para 2015, convertidos em objetos de desenvolvimento sustentável na atualidade. A acepção de saúde no contexto atual das Nações Unidas se inscreve no clima dominante do debate sobre a proposta de desenvolvimento no pós-2015. Essa proposta é sucedânea daquela que mobilizou a cúpula de governança mundial
em torno dos ODM e suas metas para 2015, convertidos agora em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De certo modo, chama a atenção o evidente reconhecimento da importância dos processos de desenvolvimento sobre a saúde para o bem ou para o mal, conforme explicou a diretora da OMS em discurso proferido em 2007. Essa acepção institucional tem sido criticada a partir de uma vertente desafiadora do pensamento clássico sobre a causalidade das doenças. Nessa perspectiva, pensar a saúde vai muito além de sua associação à doença, escapando, portanto, do emprego de esquemas de causalidade, ainda quando se usa o recurso da expressão em voga de determinantes sociais da doença ou da saúde, escamoteando o conceito de causalidade sob o manto de uma associação empirista entre condições de saúde e fatores sociais. Busca-se algo novo, que transcenda o conceito que já não satisfaz, se é que já foi considerado suficiente no passado. Essa procura orienta-se para uma abordagem explicativa que remeta para a caracterização da saúde e da doença como fenômenos que são próprios do modo de convivência do homem, um ente que trabalha e desfruta da vida compartilhada com outros, um ser político que habita a polis aristotélica. Buscando uma conciliação com essa ferramenta analítica, a Organização Mundial da Saúde divulgou, em 2008, um informe sobre os determinantes sociais da saúde como epicentro de uma voga de estudos que, aparentemente, restauravam o conceito que fora usado nos anos 70 e 80. Nesse ressurgimento, o uso do conceito se resumiu a apontar a correlação entre os problemas de saúde e dadas situações sociais, a exemplo da correlação entre mortalidade infantil mais alta em segmentos mais pobres da população ou a incidência maior de depressão e de outros transtornos mentais entre desempregados. Nesse viés interpretativo, a doença continua a ser entendida como um evento clínico-biológico. A doença que acomete uma ou muitas pessoas, enquanto suas causas são considerados fatores sociais isolados, sem fundamento em qualquer teoria da sociedade. Configurou-se, na verdade, um retorno triunfal do enfoque da epidemiologia tradicional de recorte positivista. A expressão determinantes sociais pressupõe que o conhecimento dos fenômenos da saúde repousa na explicitação das relações de causa e efeito, seguindo o modelo epistemológico da física newtoniana. Esse enfoque veio a ser desmascarado e combatido pelas ciências humanas que surgiram com grande vitalidade ao longo do século passado. Mas, além que discutir a saúde como algo associado à presença ou à ausência de doença, surgem outras maiores perguntas, relembrando Guimarães Rosa. Na trilha de uma visão inovadora das relações entre saúde e desigualdade. Aqui se incluem, indispensavelmente, aportes sobre equidade em saúde e justiça social que contemplam pelo menos duas perspectivas fundamentais. A primeira, a vigência de limitações das capacidades humanas e da liberdade como problema de saúde. A segunda, como o reconhecimento da saúde como direito humano fundamental que se converte em direito social e se projeta em políticas públicas de Estado na vertente doutrinária da reforma sanitária brasileira, que tão bem se coaduna com a perspectiva bioética.
O escopo deste módulo ou do curso não alcançam a totalidade do tema em foco. A intenção é explorar a chave de abordagem proposta inicialmente com uma abertura de reflexões que nos levem a maiores perguntas.